Hello and welcome to my class. Eu sou a Karina do canal English in Brazil e hoje eu tô aqui para te ajudar com a prova de língua estrangeira do Enem, mais especificamente a prova de língua inglesa, porque essa é a minha especialidade, né, gente? Vocês já devem saber que a prova de língua inglesa são 5 questões focadas em interpretação de textos, né? Então, são 5 textos que você vai ter que ler e interpretar, né? Então, você não precisa esperar questões específicas de gramática ou de vocabulário, porque não é isso que o Enem vai te pedir, não. Mas isso não significa que você não deva estudar alguns pontos aí, até de gramática, de vocabulário, para que você se sinta mais confiante na hora de interpretar esses textos. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu escolhi falar sobre tempos verbais, sobre os principais tempos verbais, aqueles que podem nos trazer algum problema aí na hora de interpretar os textos. Então, eu acredito que essa aula aqui vai te ajudar bastante. Então, vamos começar com o Simple Present, que é o presente simples. Esse tempo verbal ele é usado para indicar uma ação que ocorre no presente, algo que acontece repetidamente. Então, por exemplo, I work every day. Eu trabalho todos os dias, né? Então, isso significa que é uma rotina, é parte da minha vida, algo que acontece repetidamente no presente. Ou she loves me. Ela me ama. Isso é um fato, né? Então, é para isso que é usado o simple present. Mas eu trouxe esse tempo verbal aqui para mostrar para vocês que o simple present também pode ser usado para falar sobre o futuro, porque há uma diferença entre tempo verbal e orientação temporal. Então, olha só, quando eu falo, por exemplo, the train leaves tomorrow at 10, essa frase tá sim no presente simples, mas ela tá se referindo ao futuro, tá dizendo que o trem vai sair amanhã, então toma cuidado com isso. O próximo tempo verbal é o present continuous, que também é usado para falar sobre o presente, mas sobre coisas que estamos fazendo nesse momento, né? Questões que estão em andamento, ações que são temporárias e que estão acontecendo agora no presente. Por exemplo, I'm teaching English right now. Eu estou ensinando inglês agora. Ou então, she's talking to her friend. Ela está falando com um amigo dela. Então, é algo que está acontecendo agora, uma ação inacabada, né? É o ando, indo que a gente tem no português. Eu estou falando, interagindo, comendo, né? E o present continuous também pode ser usado para falar sobre o futuro, assim como o simple present. Então, numa frase, por exemplo, como I'm meeting my friends tomorrow, eu estou usando o present continuous, mas para falar sobre o futuro. É o amanhã eu vou encontrar os meus amigos. Então, cuidado com isso. Present continuous também pode indicar futuro, se for um plano, algo que é certo que vai acontecer, eu posso usar o present continuous. O próximo tempo verbal é o simple past, que é o passado simples, né? Então, ele é, obviamente, usado para falar sobre ações completadas no passado. Então, por exemplo, I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um verbo regular, né? Que é o work. Então, para eu colocar ele no passado, só colocar o ed, I worked. Mas, nesse outro exemplo aqui, I saw you at the party last night. Eu te vi na festa ontem à noite. A gente tem um verbo irregular, que é o verbo see, ver, né? Então, aqui, o verbo see no passado é só. Então, essa é uma particularidade aqui do simple past. E a gente tem também o past continuous, né? Que é também usado para falar sobre o passado, e ele é parecido com o present continuous, mas para falar sobre o passado. Então, é uma ação em andamento, ações que estão acontecendo naquele momento do passado. Então, por exemplo, he was working last night from 8 to midnight. Ele estava trabalhando ontem à noite, das 8 à meia-noite. Ele estava trabalhando. É para isso que serve o past continuous. Ações em andamento no passado. E aí a gente chega no temido, terrível, que todo mundo se desespera, present perfect. Por que ele é tão difícil? Porque a gente não tem esse tempo verbal no português. Então, a gente fica super confuso com as traduções, entendeu? Então, por isso, presta bem atenção aqui nesse tempo verbal. O present perfect é usado para falar sobre ações que têm uma ligação entre o passado e o presente. Então, ele faz essa conexão entre passado e presente. Por exemplo, quando eu digo The Beatles have influenced people. Os Beatles influenciaram as pessoas. Por que eu tô usando present perfect aqui? Porque eles influenciaram as pessoas quando eles surgiram lá nos anos 50, 60, e eles ainda influenciam as pessoas. Então, tem essa conexão do que era lá no passado até o presente, tá? Então, porque se eu dissesse que The Beatles influenced people usando simple past, isso significa que eles não influenciam mais. Eles influenciaram lá no passado e agora eles não influenciam
aconteciam mais. Então, percebam a diferença. E é a mesma coisa quando eu falo, por exemplo, I have been a teacher for 15 years. Eu sou professora há 15 anos. Então, por que eu tô usando present perfect aqui? Porque eu comecei a ser professora há 15 anos e eu ainda sou professora. Então, há essa conexão entre presente e passado. Então, tenha isso em mente, né? E uma outra coisa que o present perfect é usado é para falar sobre ações que aconteceram em um período indeterminado. Então, quando eu não digo quando algo aconteceu. Por exemplo, I have been to England. Eu já fui para Inglaterra. Quando? Não sei, não interessa, mas eu já fui. Então, se eu quisesse usar o simple past, o passado simples, eu teria que dizer quando. Por exemplo, I went to England last year. Eu fui para Inglaterra no ano passado. Mas o present perfect aqui está sendo usado porque eu não digo quando. E o present perfect também é usado, né, para falar sobre ações que acabaram de acontecer, algo que aconteceu muito recentemente, como por exemplo, she has just left. Ela acabou de sair. Então, esses são alguns usos do present perfect de maneira muito resumida, e a gente vai passar agora para um outro tempo perfeito, que é o present perfect continuous, que assim como o present continuous é usado para falar sobre ações em andamento que não foram finalizadas. Mas a diferença é que o present perfect continuous também mostra uma conexão entre o passado e o presente, assim como o present perfect. Então, por exemplo, I've been working as a waitress for 10 months. Eu estou trabalhando como garçonete há 10 meses. Então, é algo que começou há 10 meses e que continua agora. Só que eu estou usando o continuous para enfatizar que essa é uma ação em andamento. Essa continuidade da ação. Outro exemplo, she's been watching too many TV series lately. Ela tem assistido muitas séries de TV ultimamente. Então, esse tempo verbal é bastante usado para falar sobre coisas que estão acontecendo ultimamente. Lately. Então, é para isso que é usado o present perfect continuous. E aí, a gente tem o nosso próximo tempo verbal, que é o past perfect, que a gente chama de passado do passado. Então, a gente tem algo que aconteceu no passado e quando a gente usa o past perfect, é algo que aconteceu antes desse passado. Mas calma que isso vai ficar claro com um exemplo. Olha só. The bus had left when I arrived at the bus stop. O ônibus já tinha saído quando eu cheguei no ponto de ônibus. Então, I arrived at the bus stop é uma ação que aconteceu no passado. Mas antes disso, o ônibus já tinha saído, né? The bus had left. Então, é para isso que a gente usa o past perfect. Eu tinha feito, eu tinha saído, algo já tinha acontecido. Então, tenha isso em mente. Então, agora, para checar o quanto que você entendeu da aula de hoje, eu trouxe aqui um desafio, 3 perguntas para você me responder sobre esses tempos verbais de hoje. Então, a primeira é a seguinte: em qual desses exemplos a leitura do livro ainda não foi finalizada? A. I've read that book you gave me. Or B. I've been reading that book you gave me. Acertou quem escolheu a letra B, porque a gente está usando aqui o present perfect continuous, né? Para dar a ideia de continuidade, algo que ainda não foi finalizado, né? Porque na primeira, o livro já foi terminado. Pergunta número 2. Em qual alternativa os policiais podem ter se machucado com a bomba? Então, tem uma questão de bomba aqui. A. The bomb exploded when the police arrived. Or B. The bomb had exploded when the police arrived. Acertou aqui quem escolheu a letra A, porque neste caso a bomba explodiu exatamente no momento que os policiais chegaram. Então, eles provavelmente se machucaram aqui, porque na letra B a bomba já tinha explodido quando eles chegaram. E a última questão agora, number 3. Em qual alternativa o sujeito ainda trabalha como garçonete? A. I worked as a waitress for 10 years. Or B. I've worked as a waitress for 10 years. E aqui acertou quem marcou a letra B, porque eu estou usando o present perfect, que faz a conexão entre o passado e o presente. Então, ela ainda trabalha lá. Porque na letra A, eu usei o simple past, que fala sobre ações completadas, finalizadas no passado. Então, ela não trabalha mais lá. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar aqui no chat. E você também pode conferir mais conteúdos como esse lá no meu canal depois que acabar o aulão, né? Então espera acabar o aulão e depois vai lá pro meu canal, porque tem várias playlists, vários vídeos que vão te ajudar a responder essas 5 questões aí com maestria, com facilidade. Então te desejo uma boa prova and see you next video or next class. Bye!